Eu toco aqui os devocionais dentro do canal e trato da temática cristã aqui como um todo, através das nossas lives. Já trouxe algumas pessoas aqui para conversar sobre isso. Tá bom. E o que me chamou a atenção num dos cortes que eu vi seu, você defendendo uma perspectiva bíblica para você defender essa ideia de red pill. Tá. E assim, é até importante de repente a gente fazer um histórico de tudo isso, né? O que que é esse movimento red pill? E pelo que eu conheço disso, pelo que eu tive acesso, eu não sou o melhor dos conhecedores, até o Eric tá aqui comigo para me dar uma força nesse sentido, é que ele vai muito na direção do que nos Estados Unidos eles chamavam de MRA, né, do Men Rights Activists, e depois veio nessa linha do MGTOW, outras coisas do tipo. Então, assim, eu queria primeiro ter uma perspectiva do que para você, que toca o Redcast, já tem um histórico dentro dessa área, inclusive com o teu trabalho do submundo intelectual, o que você enxerga como red pill? Porque aí eu consigo compreender se isso faz sentido sob uma perspectiva cristã ou não. Você acha que Nelson Rodrigues era cristão? Não sei dizer, Não sabe? não sei dizer. Nelson se considerava cristão, Ok. inclusive ele profundamente conhecedor de Dostoiévski. Uhum. Não é à toa que Dostoiévski é o autor russo que mais tocou nos assuntos que se dedicam à alma. Ele vai Ok. falar sobre o pecado, vai falar sobre o vício, vai falar sobre a culpa, principalmente em Crime e Castigo. Uhum. Ele vai falar sobre redenção. E Nelson Rodrigues é o nosso Dostoiévski. Só que a brasileira, né? O que acontece? Nelson Rodrigues, ele cresceu, né, de uma família pobre, que cresceu trabalhando. E ele nasce em Recife, vem morar no Rio de Janeiro, e ele vai morar na zona norte do Rio de Janeiro, periferia. Uhum. E vivendo juntamente com seu pai, ele começa a acompanhar casos criminais, policiais, e um cara muito inteligente, muito culto, vai ler muito, mas ele também vai acompanhar o dia a dia da parte, digamos, suburbana, tá, da cidade carioca. E aí ele vai descobrir coisas sobre a família, sobre as mulheres, sobre o casamento, sobre o próprio brasileiro, né? Ele fala que o brasileiro dificilmente conseguiria ser bom em alguma coisa, porque isso já requer uma responsabilidade, e o brasileiro meio que gosta de andar com a vida sem nenhuma preocupação, né? Uhum. Falta esforço, falta dedicação, falta autonomia, falta vontade, um monte de coisas ali falta ao brasileiro. Uhum. E ele também não deixa barato quando se trata do que era realmente a podridão dos anos 60, porque as pessoas pensam que, sei lá, na época das nossas avós, das nossas mães, era todo mundo muito certinho e agora o negócio desandou. Mas o Nelson Rodrigues, ele vai bater naquela época em assuntos como traição, ele vai falar sobre fetiches, vai falar sobre infidelidade até mesmo dentro da própria família, né? Você tem aquele conto dele que é o conto de duas irmãs, Uhum. onde uma irmã era uma mais velha e uma mais nova. E aí, era era mais ou menos a seguinte a questão, só para o pessoal entender. Você tinha a irmã mais velha tinha, então, um noivo, Uhum. que ela conheceu, uma pessoa de família, bem abastada e etc, etc, etc. E essa irmã mais nova dessa menina, era mais bonita, só que era muito mais nova, né, Uhum. então as pessoas meio que achavam impossível um cara mais velho ter alguma coisa com essa menina mais nova, e essa menina mais nova tinha uma certa liberdade, por causa disso, de acessar esse cara, de conversar com ele e assim por diante. E aí, ela foi crescendo, conforme os anos foi passando, essa menina mais nova se tornou uma mulher muito mais atraente, e o cara ficou lá, né, com a irmã dela. Tava lá com a irmã dela e tal. E próximo da época do casamento, que o Nelson Rodrigues narra, essa irmã mais nova, chega no noivo da irmã e começa a seduzir ele. Uhum. E ele cai em tentação com ela. E ela começa a chantagear esse cara toda vez: "Se você não transar comigo, eu conto o que você fez". Uhum. E aí ele começa a ficar refém dessa situação, porque ele não queria ele queria casar, só que a menininha estava lá chantageando o cara, falando: "Não", e ia muitas vezes, mostra lá, indo até o trabalho dele, por exemplo, ficando um negócio meio que perseguição mesmo, sabe. A menina era ficcionada, mas não era porque era o cara, era porque era o noivo da irmã. Entendo. O que que ele tá dizendo ali? Rivalidade feminina. Uma coisa que as mulheres falam, por exemplo, entre elas, é que tipo assim, tem muito disso de a sobrinha pegar o marido da tia, né, pegar o marido da amiga, não é verdade? Tem muitos Uhum. desses casos acontecendo, Certo. ou entre homens também, né. Mas a rivalidade feminina em busca do homem, em busca do status, em busca do poder e etc, etc, etc. Acontece que para o cara se livrar disso, ele mata a irmã mais nova. Uhum. No meio de um ato lá, a menina Ok. pega ele, ele vai lá e enforca ela. Ele enforca a menina e ele faz isso. Quando a irmã mais velha descobre, ela fica feliz.
Ela fica muito feliz, porque agora sim acabou a perseguição, aquela sombra e etc. Porque a menina mais nova se compara com a mais velha, e aí os olhares vão se mudando, do jeito que as pessoas falavam que você tá bonita, agora elogiam mais a irmã mais nova. Então ele mexe nessa psicologia feminina com Uhum. uma profundidade, assim, inexplicável, sabe? É uma coisa assim que só o Nelson Rodrigues poderia fazer. Uhum. Então, o Nelson Rodrigues, pra mim, é basicamente isso. O Red Pill é o Nelson Rodrigues dos anos 60, cara. Uhum. Que Uhum. o que ele dizia, que ele já disse, né? Tem sempre um ditado dentro da Red Pill que a gente não traz nada de novo. Certo. Nada de novo. Só que são verdades que valem a pena ser lembradas, porque hoje são cada vez mais usuais. Hoje, você saber sobre essas coisas te dá uma capacidade de refinamento, de pensamento e tudo mais, muito mais elevada. Então, assim, se você não quer ser o próximo Júlio Balestrin, se você não quer ser o próximo Carlinhos Mendigo, se você não quer ser o próximo Alexandre Correia, você precisa consumir Red Pill, cara. É Uhum. isso. Entendo. Um dos pontos que muitos Red Pills abordam é a questão do que se chama de profano feminino. E aí existem N conceitos como a hipergamia e outros argumentos que são usados para definir as mulheres. Aham. E muitas vezes você trouxe uma perspectiva muito mais antiga, né? Eu inicio falando um pouco da questão de como surge essa noção de Red Pill, é Ah, uma eu não questão falei como surge. americana. Não, 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 sem problema, fica Tá. tranquilo. Mas você traz isso muito mais para a realidade daqui. E o que eu percebo, né, dentro da conversa, né, dos MGTOWs, você ainda tem um posicionamento, você divulga isso com, digamos assim, ideias concretas que você definiu, e você trouxe até um exemplo desse conto do Nelson Rodrigues. Mas o que você vê dentro desse movimento como, de repente, pernicioso por parte dos caras, não querendo conscientizar pessoas, mas na verdade fazer uma desconstrução do que eles chamam de perverso feminino. Também não haveria um perverso do outro lado? Tem, tem. O Aham, profano é que, assim, na cultura ocidental como um todo, se você aham. for olhar, existe sempre um duelo entre duas forças totalmente opostas. Uhum, Na Bíblia, lá no livro de Jó, aparece, por exemplo, o Behemoth e o uhum, Leviatã, uhum, tá? Que a gente vê que exatamente que são as características e conceitos ligados ao mar, ou seja, a parte instintiva, a parte baixa, ao nosso lado pecado, e aquilo que está na terra, que é o que está visível, que está mais brutalmente palpável. Então você tem as coisas que são mais ocultas das profundezas do mar, e você tem as coisas que estão na terra, que são. Enfim, você tem uma brutal oposição entre essas duas forças gigantescas, né? A mesma coisa, por exemplo, na Grécia, quando a gente olha, por exemplo, quando falam sobre Apolo e Dionísio, que são uhum, características apolíneas, características dionisíacas. uhum, Isso existe, então, na cultura ocidental, uma oposição entre graça e pecado. Tudo tem a ver com essa oposição. uhum, Existe o profano feminino, existe o profano masculino. Que uhum, existe, isso é fato. Que existe, isso é fato. O que é o profano masculino? Vou te dar 2 exemplos. uhum, O covarde, certo? uhum. E o violento. Certo. Um homem que ele violento no sentido concreto da palavra, como a gente entende, Físico, como a gente aham. tem no libertarianismo, aquele que inicia uma agressão, PNA, tá? ok. Quando você é violento com uma pessoa que, é pacífica, ou seja, você inicia uma agressão contra uma entidade pacífica, pessoa, associação, grupo, religião, etc, etc, etc. Você tá Uhum. cometendo um erro, é um crime que você tá cometendo. Claro. E a pessoa, a pessoa que faz isso, ela não consegue se controlar. Ela não tem autodomínio. Falta para ela, então, muitas vezes, essa questão apolínea, ou da graça, enfim, como a gente pode colocar as coisas, os elementos que elevam essa pessoa, que transformam o comportamento em algo melhor, tá? Uhum. Esse é o conceito. Você eleva a condição masculina. O profano feminino é a mulher vulgar, é a mulher sensual, tá? Eu acabei de vir pra cá e eu estava vendo o post, é basicamente o seguinte: a prima de uma mulher entrou no Tinder, colocou lá 50 anos mais, Ok. encontrou com um velho e ela tá na Grécia agora. E levou $30 pra Ok. gastar, né. Quem tá bancando isso? Uhum. Quem tá fazendo isso? Essa mulher, ela tá se prostituindo? Essa mulher, ela qual que é a virtude que ela tá buscando num homem? Nenhuma. Uhum. Essa mulher vulgar, essa mulher que coloca, muitas vezes, o benefício material, o status acima de coisas como fidelidade, caráter, etc., a buscar um parceiro,
essa mulher tá no profano feminino, Uhum, tá? uhum. E aí, você falou da perspectiva cristã, nós somos marcados pelo pecado original, correto? Correto. Há dentro de nós um ser que foi criado em estado de graça e corrompido, né, desceu ao pecado original que, de uma certa forma, universalmente nós estamos marcados. Sim. Durante a nossa existência, nós temos esse conflito, novamente, esse conflito entre um lado e o outro, luz e sombra. Uhum. A pessoa que está vivendo nesse ponto que eu te falei, por exemplo, então o homem que é viciado, por exemplo, ele caiu num vício de droga, de álcool, de jogo, sei lá. Ele caiu num vício que é destrutivo. Uhum. Isso é ruim pra ele, ruim Péssimo. pra família. Quantas famílias não foram destruídas por causa de homens irresponsáveis? Só olha a Cracolândia. Exatamente. As mulheres a mesma coisa. Uhum. Mas quantas vezes você viu falando sobre os homens? Aposto que 1 milhão, Uhum. não é verdade? Uhum. E das mulheres, quem é que fala?